Bem-vindo, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Bem-vindos, bem-vindas à primeira aula do módulo 1 do curso Detetives da Verdade. Neste módulo, nós vamos falar sobre linguagem, tecnologia e gramática direcionada. Quando eu falar em tecnologia e linguagem, não é a tecnologia, o seu celular, o seu computador, mas é tecnologias da linguagem. Então eu pretendo colocar aqui nesse curso todo, começando por esta aula, a ideia de que a linguagem tem suas tecnologias, pois as linguagens servem para comunicar uma ideia. E essa ideia se usa de várias ferramentas, que nós vamos chamar aqui de tecnologias, para ser transmitida, né? Então, nessa primeira aula, nós vamos falar da linguagem e das suas funções, o que é muito importante a gente entender. Se não me engano, eu falei em momentos anteriores para você, se você me segue há algum tempo, que a principal característica da linguagem, das palavras, aliás, das cores, é ter funções, né, no contexto. Então, as palavras, as frases têm funções no texto, as cores têm funções na imagem, os sons têm função no audiovisual e assim sucessivamente. Então nós vamos começar então falando sobre o que é a linguagem, sobre para que serve a linguagem, né? Os tipos de linguagem, verbal e não verbal, são as principais que a gente vai ver aqui, e como não podia deixar de ser, as funções da linguagem. Tá legal? Vamos começar então com o que é linguagem, para que serve a linguagem. Vamos lá. Linguagem é um sistema de signos ou de sinais, eu quero dizer símbolos, né? Signos, símbolos é a mesma coisa, usados para transmitir uma ideia, tá? E essa ideia, ela é pensada, ou seja, uma ideia que é formada através de pensamentos, uma ideia que se manifesta através de sentimentos, uma ideia que foi formada, construída através de experiências e que a experiência de alguém pode passar uma ideia também, né? Ou seja, várias informações, sejam elas de que cunho for, porque informação não é só escrita, não é só vista, não é só ouvida, as informações, elas, para nós seres humanos, e para a natureza como um todo, elas existem em todo o universo, em toda a natureza. Tudo é informação para a gente, tá? Então é importante que a gente note isso. Qualquer tipo de informação, para ser transmitida, precisa fazer uso de uma linguagem, tá legal? Bom, Kenio, então vamos lá. Existem vários tipos de linguagem, tá legal? Não é só, eu falei em linguagem, então eu estou pensando num texto aqui. Não. Existe a linguagem humana, sim, que é utilizada através de textos, né, de palavras, nos seus vários idiomas. Existe a linguagem dos animais, que eles se entendem, né? Você vai chamar um gato, você acha que o gato está te entendendo, e pode ser que alguns gatos respondam a esse som, né? O som das baleias no oceano, uma se comunicando com a outra, o som dos lobos, o som das cigarras, os pássaros cantando para atrair outros pássaros, enfim, a linguagem da natureza, a linguagem do universo como um todo. Então a gente precisa aprender essa linguagem aqui nesse curso? Não, mas a gente precisa aprender que também existe uma transmissão de, entre aspas, ideias, né, entre os reinos da natureza. O bebê, o neném começa a chorar quando ele está com fome, enfim. Tudo que transmite uma ideia é uma linguagem. Existem dois tipos de linguagem clássicas aqui para a gente falar desse curso: verbal e não verbal. Então, uma linguagem que se usa de verbalização, no nosso caso humano, de palavras, e uma linguagem que não faz uso de palavras e que nós também precisamos estar bem atentos, porque nós fazemos uso dessa linguagem não verbal e a todo momento essa linguagem não verbal nos bombardeia de informações e a gente percebe essas informações e muitas vezes inconsciente e toma decisões, atitudes baseadas nessas informações inconscientes não verbais. Aí que começa o nosso cuidado em responder a golpes, a fake news, a desinformação, né? Enfim, ao jogo emocional das coisas. Então existe a linguagem,
a língua e a fala. Então vamos lá. Linguagem a gente já viu o que é, né? Vamos ver o que é a língua então. Língua é um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais específicas. Por exemplo, língua portuguesa, língua inglesa, francesa. A língua de sinais, que no Brasil se chama língua brasileira, né, de sinais, por isso Libras. Então, quer dizer, justamente isso aqui, ó. Vou ver se eu consigo escrever aqui. Consigo, aqui, ó. Língua brasileira de sinais. Tá legal? Então, por isso, Libras. Olha que interessante. Não sei se você sabia disso, né? Vou voltar para meu apontadorzinho aqui é legal. Tá bom? Então, isso é língua. E nós temos a fala, que é a forma pessoal de expressão de cada indivíduo. A fala segue regras gramaticais? Sim, segue. Porém, ela é mais livre, porque ela permite uma certa dose de criatividade para que haja uma diferenciação na fala de cada indivíduo. A fala de nenhum indivíduo será igual a outro. É que nem impressão digital, a íris do olho serve inclusive para diferenciar, né, nos códigos de segurança, no acesso a banco, em acesso a outros estabelecimentos. Você pode usar o tom de voz, né, o timbre, e a fala, consequentemente, vai respeitar isso. Então vamos passar agora para a linguagem verbal e linguagem não verbal. Vamos entender melhor isso aqui. Bom, verbal, como o próprio nome diz, vem de verbo. Aliás, verbo quer dizer palavra. A origem do termo verbo significa palavra, né? Então, verbal faz o uso de palavras para estabelecer uma comunicação, seja escrita ou oral. Então, quando eu falo assim, Kênio, que a linguagem escrita é uma linguagem verbal, sim, é uma linguagem verbal. Eu não estou ouvindo a linguagem, né, de outra pessoa, mas eu estou lendo as palavras, o verbo, não é o verbo como função, né, mas o verbo palavra na sua origem, e mentalmente, olha só, posso estar até ouvindo, a minha voz, a minha consciência fala para mim. Pode fazer essa experiência. Quando você lê um texto, tem uma voz sua lá dentro, interior, falando esse texto para você, né? A gente ouve, quando lê um texto, a gente ouve esse texto. E muitas pessoas, quando querem prestar bastante atenção no texto, elas até falam baixinho, balbuciam. Se você está estudando, todo mundo já deve ter feito isso na vida em algum momento, quando a pessoa está estudando ali o texto, quando ela está concentrada numa notícia, num artigo, ela até começa a falar baixinho, assim, para ela mesma. E a linguagem não verbal, que não faz uso de palavras, ou seja, sem uso de verbos, sem uso de palavras. Essa é a grande diferenciação. Então, mesmo que a linguagem escrita tenha palavras, ela é verbal, né? Agora, se não tem palavras, ela não é verbal. Então, são os gestos, são os sinais, são os símbolos, são as cores, as luzes, as imagens e os sons. Então, olha a linguagem do audiovisual. Esse vídeo que eu estou gravando para você aqui, tirando as palavras, coloca um mute no teu vídeo. Tira o som do vídeo. Eu vou continuar transmitindo alguma ideia através dos meus movimentos, das cores que eu estou vestindo, do meu olhar, se eu arregalo o olho, se eu não, se eu viro a cabeça, se eu quero falar para você, se eu estou lendo aqui. Então você percebe o que está acontecendo, o que eu quero passar e como que eu estou sentindo, qual a ideia que eu quero transmitir a partir dos meus movimentos, que são os meus gestos, né? Isso é muito interessante também. Então, quando eu estou me comunicando com alguém, eu estou usando palavras e estou também usando essa linguagem não verbal. E é aqui que a gente tem que ficar muito ligado também, tá? Porque isso aqui é usado no marketing, isso aqui é usado nas desinformações, isso aqui é usado nos golpes bastante. E a mista, acabei de dar o exemplo, né? Que contém símbolos e palavras. Então, aqui, ó, quando a gente fala com a pessoa frente a frente, aqui nesse vídeo, nós estamos falando, eu estou usando a linguagem mista. Palavras e também o audiovisual, com os meus
minhas cores, meus gestos, né? Por exemplo, vamos dar mais informações aqui. Ó. Então, linguagem verbal são que tem uso de palavras, e-mails, sites. Esse slide, o próprio slide que você está vendo, são palavras, conversas, filmes ou diálogos, né? Filmes que têm diálogos, não um filme mudo, daí não cai no verbal, tá? Filme mudo não. Cartas, mensagens, livros, etc. Agora, a linguagem não verbal são aquelas que não têm palavras, tá? Expressões faciais, olha a minha expressão facial. Né? Posturas corporais, então eu posso dar uma aula assim, posso dar uma aula aqui, né? Posso olhar para o lado, posso olhar para você. Bandeiras, sons, luzes, animais, natureza, eles não falam, eles não usam verbo, palavras, né? Então eles usam a linguagem não verbal. Figuras, fotos, vídeos sem palavras, né? E sim, são exemplos de linguagem não verbal. Funções da linguagem. Vamos lá. Para que serve a linguagem? Tá? Primeiro, para expressar emoções. Vou dar uma marcação aqui, ó, marca texto. Vamos lá. Expressar emoções. Gente, emoções. Kênio, por que você destacou emoções? Porque o ser humano, ele se envolve com outro ser humano através das emoções. Presta atenção nessa primeira aula, porque lá na frente eu vou cobrar essa informação que eu estou comunicando para você agora. Nós nos conectamos com outros seres humanos através das emoções, tá legal? Nós nos desconectamos através também das emoções, tá? Não importam se são positivas, se são negativas. Se eu falo assim, ó, eu odeio aquela pessoa, eu estou me conectando com ela através da emoção que se chama ódio. Mas como? Se eu odeio, não estou querendo me separar? Você criou um liame emocional entre vocês dois que se chama ódio. Pior para você, o trabalho é seu de lidar com o seu ódio, né? Mas você criou uma emoção que conectou, uma conexão através dessa emoção, tá? Mas eu amo aquela pessoa. Está da mesma forma conectado com ela, tá bom? Convencer alguém. Então, assim, a linguagem é para expressar emoções, então eu vou expressar minhas emoções através da minha palavra, do meu tom de voz, das cores que eu estou usando. Oh, nossa, eu estou muito deprimido hoje, eu vou de preto para essa festa, eu quero que ninguém fale comigo, vou de preto. Ai, que feliz, eu estou alegre, eu vou para o carnaval, que eu vou vestir a cor mais alegre que tiver. Eu estou bem, eu quero, né, vou vestir amarelo, verde, vermelho, enfim. Convencer alguém, então, as funções também, olha aí a desinformação e a fake news. Eu quero convencer você de alguma coisa, então eu vou usar a linguagem para isso, né? Que linguagem que eu vou usar? Linguagem verbal, não verbal, símbolo, sem símbolo, eu vou usar tudo que eu puder, né? Transmitir informações, olha aqui, ó, estou fazendo isso com você, estou transmitindo informações. Afastar, acabei de falar, conectar ou aproximar, desconectar, né? Afastar ou conectar ou aproximar, né? E várias outras funções, tá legal? Em síntese, para sintetizar essa aula aqui. Funções da linguagem, a principal função é transmitir uma ideia. E a ideia aqui, o que é? Num conceito amplo, é comunicar algo, passar informação. É necessário entender isso. Que tudo que você lê, tudo que você assiste, tudo que você ouve, tudo que chega a você, por quaisquer um dos 5 sentidos usuais, não vou falar dos outros 2 que existem em poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, né? Mas os usuais, os corriqueiros, tudo é informação, tá bom? E tudo transmite uma ideia implícita. Você pode ou não entender essa ideia, compreender essa ideia, interpretar essa ideia, vai ser lá assunto nosso final de curso, pode ou não, mas que está transmitindo, está. Então preste atenção nisso, que tudo é para comunicar algo, é para passar uma informação.